Miguel, eu queria agora mudar de pauta, porque eu quero falar. A gente está no mês da mulher, né, gente? Do dia 8 de março foi celebrado o Dia Internacional da Mulher. E a gente vive uma epidemia de violência contra a mulher no Brasil. E em pleno esse mês das mulheres, março, alguns episódios ilustram a luta que é para a gente ser brasileira. No dia 12 de março, por exemplo, causou polêmica o elogio feito pelo presidente Lula à ministra Gleisi. A Manuela Dávila deu uma aula sobre o tema que eu queria muito que vocês assistissem. Roda aí, Gui, por favor. Mulher bonita? Dá. Esse elogio pode ser feito no ambiente profissional, tentando agregar valor profissional a ela por causa da sua eventual beleza? Não. Aí é que mora o machismo. Mas o machismo é igual à misoginia? Não. O machismo é algo que constrói as relações da nossa sociedade contra a qual nós lutamos. Por exemplo, quando alguém diz que uma mulher é bonita e, por ser bonita, ocupará um espaço de destaque. Mas a misoginia é o ódio dirigido às mulheres. E é por isso que esse caso do presidente Lula é um excelente caso para que nós apresentemos e tratemos dessas diferenças. O presidente Lula erra ao continuar na polêmica com Bolsonaro, que disse que mulheres petistas eram feias, e chamar Gleisi de bonita na posse? Sim, claro que sim. Não é legal falar sobre a nossa condição física no momento que a exaltação deve ser dos nossos atributos profissionais. O resultado disso, entretanto, não é esse machismo que o Lula comete, esse ato que Lula comete. O resultado é muito mais grave. É o ódio direcionado a Gleisi, promovido por Gustavo Gayer e pela extrema-direita nas redes. Vocês conseguem perceber a diferença de um gesto equivocado a um gesto que direciona a violência brutal contra as mulheres? Há uma diferença. A diferença entre o machismo e a misoginia. Esse ódio brutal que a extrema-direita tem contra as mulheres. Esse ódio é manifesto no pensamento de Gayer e deve ser punido pela Câmara dos Deputados, porque ele tem tudo a ver com outras violências que as mulheres sofrem nas ruas. Agora, esse gesto, essa fala de Lula também me traz outras duas reflexões. Agora, esse gesto, essa fala de Lula também me traz outras duas reflexões. A primeira delas é que nós precisamos politizar e perceber que mesmo pessoas como Lula, com uma trajetória incrível de entrega para as mulheres brasileiras, né? Eu cito um exemplo que para mim é o maior, a chave da casa própria, do Minha Casa Minha Vida, na mão da mulher, chefe de família. Mesmo um homem comprometido realmente com as mulheres, ainda precisa se letrar, refletir sobre determinadas questões. Ora, será só ele que precisa? Ou será que a gente precisa letrar a sociedade, fazer com que mais gente compreenda o que significa cada um desses pequenos erros cotidianos? Percebam, eu estou diferenciando esses erros do cotidiano que refletem machismo de misoginia, do ódio, disso que a extrema-direita produz cotidianamente contra mulheres, como fez Gustavo Gayer. Vejam bem, se Lula, que é comprometido com as mulheres, precisa, como a gente pode imaginar que as pessoas nasçam prontas, que as pessoas saibam tudo? Então eu queria também trazer aqui que, se de um lado a gente precisa reconhecer o erro, e acho que isso é importante para o nosso campo político, para nós mulheres de luta, nós também precisamos pensar que a sociedade precisa avançar na sua consciência e que simplesmente estigmatizar quem coloca, simplesmente rotular quem comete determinado ato machista, etc., não nos serve porque não transforma. E nós queremos transformar a sociedade. Esse episódio também me serviu para refletir que nós avançamos muito, porque quando eu cheguei ao Congresso há 18 anos e questionava o fato da imprensa me chamar de deputada musa, das jornalistas mulheres me colocarem esse rótulo, das matérias dos grandes veículos naturalizarem esse tratamento, eu era hostilizada. A mim diziam que eu não devia ser chata, que eu não devia incomodar, que eu devia aceitar de bom grado, porque afinal de contas estavam valorizando a minha beleza. Se 18 anos depois a sociedade tem um consenso que Lula não deveria falar dos atributos físicos de Gleisi, mesmo que estivesse respondendo a Jair Bolsonaro, significa que nós, as mulheres feministas, nós vencemos. Nós estamos pautando discussões importantes na sociedade. Eu não esqueço. Quando foi a minha vez há 20 anos, eu fui taxada como chata, porque eu enfrentava os que me chamavam de musa. Agora, essas mesmas pessoas, muitas vezes as mesmas pessoas, e a sociedade debate isso com muita naturalidade. Não dá para confundir o machismo
com a misoginia, e os homens misóginos devem ser punidos. O machismo nós devemos enfrentar com letramento, com consciência, com debates francos que digam isso é errado. A misoginia nós devemos enfrentar com punição. Homens que odeiam mulheres e propagam o ódio contra mulheres devem ser punidos. Excelente, mas deixa eu prosseguir aqui. Teve um outro episódio também que, aliás, antes desse episódio, esses ataques misóginos de Gustavo Gayer geraram comoção no meio político. Inclusive, o presidente do Senado avisou que quer estar presente na sessão de cassação de Gustavo Gayer. E isso foi dito pelo... Deixa eu até abrir a matéria aqui. A matéria quem fez foi o Ivan Longo, e ele que é o autor, o Davi Alcolumbre, ele é o autor de uma ação no Conselho de Ética que pede a cassação de Gayer devido aos insultos baixíssimos proferidos pelo bolsonarista contra a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o companheiro dela, que é o deputado Lindbergh Farias, o presidente Lula e o próprio Alcolumbre. E aí, eu não vou reler, eu não vou falar de novo, porque é de embrulhar o estômago o que esse cidadão horroroso disse. E depois desse episódio, que gerou uma comoção, em uma entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, Lindbergh Farias contou que Alcolumbre cobrou de Mota a tramitação rápida desse processo para caçar Gayer, e afirmou que quer estar presente na sessão que deve culminar na perda de mandato do bolsonarista. E eu tenho aqui uma fala do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que o Gui vai rodar aí para a gente, ele falando sobre esse tema. Por favor, Gui, roda aí. Federal e os meus advocacia do Senado Federal e os meus advogados pessoais estão tomando providências jurídicas para nós representarmos o deputado no Supremo Tribunal Federal criminalmente e no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Nós vamos fazer tudo o que tiver que fazer juridicamente para cobrar dessas pessoas, da mesma maneira que falei, que tenham responsabilidade com o que falam. Excelente. Aí, dito isso, tem um outro episódio, viu, Miguel, comunidade, que foi um ataque proferido pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, contra a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Na última sexta-feira, dia 14 de março, durante um evento da FEComércio no Amazonas, o tucano disse que sentiu vontade de enforcar a ministra ao relembrar a participação dela na CPI das ONGs. A ministra comentou a fala do senador durante o programa Bom Dia Ministra, que foi exibido nessa quarta-feira, ontem, pela TV Brasil. Roda o vídeo da Marina, por favor, Gui. Agora, pela manifestação de um senador que fez uma afirmação de que era muito difícil para ele ficar conversando comigo durante 6 horas sem me enforcar. A violência política de gênero, ela acontece o tempo todo. Eu fico imaginando alguém que é ministra do Meio Ambiente, alguém que de certa forma é conhecida dentro e fora do país, tem que ouvir uma coisa dessa de alguém incitando a violência por discordar de alguém, porque isso é uma forma de incitar a violência contra uma mulher. Dificilmente talvez isso fosse dito se o debate fosse com um homem. É dito porque é com uma mulher preta, uma mulher de origem humilde e uma mulher que tem uma agenda que em muitos momentos confronta os interesses de alguns que, no meu entendimento, deveria ficar apenas no espaço da divergência política e não no incentivo à violência. Pode tirar, Gui. E o senador, como se não bastasse essa fala horrorosa, ele voltou a falar sobre o assunto na terça-feira, dizendo que não se arrepende, mas que foi brincadeira, gente. Não teve nada, mas essa fala dele gerou revolta entre senadoras e deputadas do Congresso Nacional. E o presidente do Congresso, de novo, Alcolumbre, enquadrou o senador numa fala que ele fez lá na mesa diretora. Por favor, roda o vídeo do Davi Alcolumbre, Gui. Poderia deixar passar em branco um episódio que eu acompanhei hoje pela imprensa brasileira. E importante uma fala da altura desta presidência do Senado, em nome do Senado Federal, de um episódio de um colega senador nosso,
um amigo nosso, uma liderança política importante do estado do Amazonas e do Brasil, que por uma fala infeliz em um episódio de uma reunião onde ele estava palestrando, com todo o respeito e com todo o carinho que tem pelo senador Plínio Valério, eu acho que ele foi muito infeliz nessa colocação em um evento, não sei aonde foi esse evento, mas chegou ao conhecimento da presidência a cobrança de alguns senadores e senadoras em relação à postura da fala do senador Plínio Valério. Estou trazendo de público porque tenho pessoalmente as minhas discordâncias do ponto de vista ideológico e partidário com algumas posições políticas da ministra do Meio Ambiente, ministra Marina Silva. Mas o senador Plínio Valério não poderia, em um evento, falar que acompanhou uma audiência pública de uma ministra de Estado por 6 horas e que não sabia, em uma fala irônica ou despretensiosa, não quero julgar, dizer que não sabe onde estava, que não enforcou a ministra Marina Silva. Então eu quero fazer esse registro, porque eu fui cobrado hoje, e da mesma maneira que eu trato todos os senadores, com imparcialidade, com lealdade, com carinho e com atenção, eu precisava fazer essa manifestação. Tenho certeza que falo em nome de todo o Senado da República, do Congresso Nacional. A gente tem o direito de falar qualquer coisa, a gente tem o direito e o voto de divergir, de votar de uma maneira ou de outra, mas uma fala dessa foi muito infeliz. E eu tenho certeza absoluta que o meu irmão, meu amigo senador Plínio Valério vai fazer referência e corrigir esse episódio desta fala. Pode tirar, Gui. Pode tirar, Gui. Então, gente, chama atenção essa sequência de episódios ocorrerem justamente no mês das mulheres. Dados deste mês do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram números alarmantes. Pra vocês terem uma ideia, desde que o Brasil tipificou o feminicídio, há exatamente 10 anos, 11.859 mulheres foram assassinadas, simplesmente por serem mulheres. Se olharmos para a evolução desses dados, os casos quase triplicaram neste período. Eram 535 mortes em 2015 e passaram para 1.259 em 2024. Isso significa que 4 mulheres são mortas todos os dias no Brasil por parceiros ou ex-parceiros. E esses são apenas os casos oficialmente registrados como feminicídios. E o Brasil tem uma legislação rigorosa para punir esse crime, que é de assassinato de mulheres, o feminicídio, com penas que variam entre 20 anos a 60 anos de prisão. Mas não é só o feminicídio, a violência de gênero, ela se manifesta de diversas formas. 37% das brasileiras sofreram violência no último ano. 1 em cada 10 mulheres sofreu abuso sexual ou foi forçada a manter relações. A maioria desses crimes acontece dentro de casa. Apenas 25% das vítimas buscam ajuda das autoridades. Temos também leis para coibir a violência política de gênero, que afeta mulheres no espaço público, como ocorreu com Gleisi, alvo do Gaia, e com Marina Silva, alvo desse senador tucano. Então, gente, se você souber de algum caso, ligue para 180, canal de atendimento à mulher. Briga de marido e mulher tem que meter a colher, sim. Esse é um problema social da sociedade inteira. Divulgue informações para que mais mulheres saibam onde buscar ajuda. Cobre políticas públicas que garantam mais proteção e suporte às vítimas. A violência contra a mulher não é um problema individual, é um problema social. E para mudar essa realidade, a gente precisa falar sobre isso, cobrar ações, apoiar as vítimas. Machistas precisam ser educados, misóginos precisam ser punidos. E digo mais, tem o Dom Quixote aqui fazendo piada com a nossa colega aqui, a Suzy Fecher.
Você pode chamar uma mulher de bonita, não tem problema. O problema é você atrelar a beleza de uma mulher à competência dela. Se não consegue entender isso, talvez a gente desenhando vocês entendam. Machismo não é misoginia. Machismo a gente educa, misoginia a gente pune. Então, era esse o meu recado, porque é o mês das mulheres e realmente causa espanto interditar um debate do que é ou não é machismo. A gente precisa falar, a gente precisa melhorar, a gente precisa se letrar. Então é isso. Obrigada. Gui e Miguel, pode voltar. Muito bem. Parabéns, Zé. Parabéns aí por esse bloco aí muito importante, né? Durante milhares de anos, as mulheres foram oprimidas e elas têm que a gente tem que mudar esse mundo, tem que criar uma sociedade igualitária entre homens e mulheres. E, só para concluir, Miguel, eu vou deixar o link aqui. Gente, o único jeito de combater a desinformação é se informando por meio de fontes corretas, fontes que a gente sabe que faz um bom trabalho, né, Miguel? Está aqui os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre a violência contra a mulher, que ela... Gente, não é um jeito só, não. Assistam, inclusive, a novela na Max, A Beleza Fatal. Tem ali um tipo muito específico de violência, sabe, Miguel? A gente precisa discutir, arejar. Ninguém nasce sabendo, gente. Então, parem de fazer piada com a luta das mulheres. Nós não somos piada. Nós somos metade da população. Vou deixar o link aqui para vocês, tá? Esse... Cadê, gente? Aqui, achei. São os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, está aqui. E é uma luta da sociedade, não é só das chatas das mulheres, não. Que eu me incluo entre elas, tá, gente? Muito bem. E a gente vê que a evolução da sociedade passa pela emancipação das mulheres. Isso aí está claro, né? As mulheres participando da política, as mulheres sendo respeitadas, senão não haverá emancipação, a gente vai retroceder para uma sociedade medieval. O Brasil está precisando melhorar muito nesse sentido. Precisa o mundo inteiro, Miguel. É uma condição que você sabe que eu estudo muito esse tema, a Aninha Prestes, observando como as várias formas. E muitas vezes aí fala, mas a mulher pode ser machista? Claro que pode. Nós estamos numa sociedade machista, Miguel. O que a gente não pode é ficar fazendo piada com a luta das mulheres. Sabe? Não é motivo de riso, é um tamanho sério, porque esse tipo de fala, quando um senador fala que tem vontade de enforcar uma pessoa que pensa diferente nele, ele está chancelando toda essa violência. Miguel, 4 em cada 10 mulheres morrem por dia no Brasil. Você está maluco? 4 mulheres são mortas pelo simples fato de serem mulheres. Até piada com essa tipificação eles fazem, Miguel. Essa extrema-direita, e entender uma coisa é machismo, outra coisa é misoginia. Não é possível que seja tão difícil assim compreender, né, amigo? Sim, está bem claro já. Né? O machismo é estrutural, basicamente, quase todos os homens têm um pouco de machismo, mas a misoginia, por exemplo, do Gustavo Gayer, de você agredir uma mulher, ou como esse senador também, de você agredir a Marina Silva, isso é crime.